Número 8. Um patrimônio com situação líquida superavitária. É o que veremos já agora, logo a seguir, né? Esta é quando nós estamos assim, ó. Tá? O ativo é superavitária porque dá para pagar terceiros e ainda sobra para os proprietários. Então, o ativo é mais do que o suficiente para pagar obrigações com terceiro. Onde é que você tem essa resposta aí? Na letra A. Certo aí? Bom, eu já tenho que entrar no próximo assunto aqui, pessoal. Talvez passe só uns 10 minutinhos, mas é importante. Tá ok? Para que a gente consiga cumprir o cronograma. Pode ser assim? Tá? É jogo rápido aí. E amanhã não falte, porque amanhã é a aula do débito e crédito. Muito bem. Falamos que neste capítulo 1, Introdução ao curso de contabilidade, nós temos 2 objetivos. Qual é? Aprender a levantar um balanço sem conhecer contabilidade, e isso já aprendemos. Não é isso? Ativo, passivo, PL. E a analisar esse balanço, sem conhecer contabilidade ainda, certo? É o assunto de agora, é jogo rápido. Para isso, temos que ter a exata noção do que é lucro e a exata noção do que é prejuízo. Por isso, acompanhe aí no seu material, página 25, noção de lucro, em seguida, página 26, noção de prejuízo. Então, anote aí comigo. 1. Integralização de capital em mercadorias, R$100. Aqui demonstro a entrada de mercadorias aqui no ativo, de quanto? R$100, e ficou devendo aos sócios o capital de mesmo valor, não é isso? Total do balanço dá 100. E aí, número 2. Vendeu à vista as mercadorias do item anterior por 150. Está aqui o cálculo. Recebeu quanto? 150. Por uma mercadoria que custou 100. Portanto, teve um lucro de 50. Como é que você demonstra isso aqui? Ora, a parte que recebeu vai para o caixa. E a mercadoria desapareceu. E ficou devendo aos sócios lucro de 50. E capital permanece R$100. Total do patrimônio, 150. Agora, preste bem atenção olhando. O que é que aconteceu? Aqui houve um lucro. Veja, qual era o tamanho do meu ativo antes? 100. Qual é o tamanho do meu ativo agora? 150. Então, quando há lucro, isso proporciona aumento do ativo, com certeza. Certo aí? E segundo, qual era o tamanho do PL antes? 100. Qual é o tamanho do PL agora? 150. Então, proporciona aumento no PL, por uma razão lógica. PL não é obrigação junto aos sócios? Há obrigações junto aos proprietários quando há recurso deles aplicado no ativo. Então, todo lucro proporciona aumento de ativo, que entra um ativo, e a empresa está devendo esse ativo aos sócios. Então, aumenta o PL. E isso já conhecemos. Por que foi explicado? Para que você entenda o prejuízo, aqui na página 26. Porque prejuízo é o inverso de lucro. Então, o prejuízo vai causar um rombo no ativo. Vamos lá. Página 26, o que é que diz aí? Número 1. Integralização de capital em mercadorias, 200. Anote aí comigo. Entrou aqui no caixa, aliás, entrou aqui no ativo, a conta o quê? Mercadorias de 200. E ficou devendo aos proprietários capital de mesmo valor. Pronto, total do ativo dá 200. Total do PL dá 200. Aí diz o quê? Número 2. Vendeu à vista mercadorias do item anterior no valor de 160. Então, está aqui o cálculo. Recebeu quanto? 160. Por uma mercadoria que custou 200. Então vendeu com prejuízo de 40. Preste atenção olhando. Entraram no caixa. Quanto? 160. Desapareceu a mercadoria de 200. Não é isso? Muito bem. Então, perceba que o ativo dá 160. Bom, e o prejuízo eu vou apresentar aqui no PL. Veja, aquilo que eu falei agora há pouco. O prejuízo é de quanto? 40. Então, entraram 160 no caixa, desapareceu a mercadoria de 200 e apresenta o prejuízo aqui no PL.
Aumentou ou diminuiu o prejuízo? Aumentou. Então, aqui fora um sinal de mais para indicar que essa conta teve o saldo aumentado. Agora, o PL tinha um capital de quanto? 200, não é isso? E, com esse insucesso, o PL diminuiu. Então, o prejuízo apresenta com sinal de menos. 200 menos 40 dá 160. Tá bom. Se você é um dos sócios e entrou com 50%, você entrou com quanto? Com 100. Se neste momento você fosse sair da sociedade, quanto levaria? Metade desse PL, portanto, 80. Então, o sócio participa tanto do lucro como do prejuízo. Agora, perceba o seguinte, ó. Quanto que era o ativo antes? 200. Quanto que é o ativo agora? 160. Então, veja que o ativo diminuiu. Houve um rombo aqui no ativo, não é isso? E o PL diminuiu na mesma proporção, olha. Certo aí? Então, veja que prejuízo é o inverso de lucro. Então, prejuízo causa um rombo, diminuição do ativo e diminuição do PL. Deu para entender? Muito bem. Então, agora podemos falar do assunto de hoje, que é jogo rápido. Todos anotaram aí? Vamos lá. Por favor, preste atenção. Agora, na sua página 27, o assunto é estática patrimonial. Você vai ver como é interessante esse assunto. Tá ok? Olha só. E fácil, né? Agora, olha só. Antes, porém, quero que você preste atenção aqui no seguinte, ó. Para você já ter uma ideia da evolução dos nossos estudos. Quer ver? Nós estamos estudando a chamada contabilidade técnica universalmente aceita. Então, chamamos de contabilidade técnica ou universal. Aquela contabilidade que se estuda tanto aqui no Brasil, como na China, no Canadá, nos Estados Unidos, qualquer lugar do planeta. Certo? Então, em todos os lugares você vai aprender que o balanço é assim dividido. Ativo para o quê? Bens e direitos. Passivo para as dívidas com terceiros. Patrimônio líquido para obrigações com proprietários. Certo aí? Então, todo aprendiz de contabilidade tem que passar por essa etapa. Certo? E aí, o que é que acontece? Né? Cada país, por meio de uma lei, deve regulamentar essa estrutura. Certo? E aí, no Brasil, no setor privado, nós temos a Lei 6.404 de 76. Tudo isso você vai aprender ainda aqui no curso. Certo aí? Essa parte você vai começar a estudar lá no nosso capítulo 5. Mas já estou antecipando para você já ter uma visão para poder responder muitas coisas do assunto de hoje. Então, olha, de acordo com essa lei, tá? Aquele balanço fica assim regulamentado, ó. Claro, é a Lei 6.404, mais recentes alterações, tá ok? Que internacionalizou a nossa contabilidade. O balanço se divide assim, ó. Classe de contas do ativo e classe de contas do passivo. O que eu disse? Classe do ativo e classe do passivo. A classe do ativo é dividida em dois grandes grupos. Quais são? Circulante e não circulante. A classe do passivo é dividida em três grandes grupos. Passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Opa, quer dizer que patrimônio líquido agora é um passivo? Não da forma que você possa estar pensando. Patrimônio líquido é uma classe, né, é um grupo da classe do passivo sem perder na essência de que obrigações com terceiros que você até agora aprendeu como conta do passivo representam o passivo circulante e o passivo não circulante. E que obrigações com proprietários que você aprendeu aqui como patrimônio líquido tem também como título do grupo patrimônio líquido. Certo aí? E aí, quando você estudou com os professores de direito, que uma lei se interpreta expressamente ou tacitamente, não é assim? Expresso quer dizer que está escrito, é literal, não é isso?
tácito quer dizer que não está escrito, mas fica subentendido, não é necessário escrever. Como assim? O artigo 180 da nossa Lei 6.404 diz expressamente de que o passivo circulante e o não circulante, ou seja, as obrigações com terceiros, são obrigações exigíveis. Certo aí? O que é que sobrou? O PL, não é isso? Precisaria colocar um artigo, por exemplo, artigo 181, para dizer que o PL é não exigível? Não, fica subentendido. Por isto, numa interpretação tácita, então, tacitamente, fica subentendido que patrimônio líquido são obrigações não exigíveis. Certo aí? Aí vocês, mas o que são obrigações exigíveis? São obrigações que têm prazo para pagamento. O do circulante é para pagar no curto prazo. O não circulante é para pagar no longo prazo. Entende-se por curto prazo as dívidas que vencem até o final do exercício social seguinte e o longo prazo as dívidas que vencem após o final do exercício social seguinte. Tudo isso a gente vai estudar adiante. Por hora, só quero que você entenda o seguinte, que, né, a pergunta que o colega fez. Veja, se numa prova o examinador pergunta qual é o valor das obrigações, dá-se a impressão que é toda, né, todo passivo mais o PL. Não. Como a prova é de acordo com a lei, o edital assim diz, então quando ele diz obrigações, é no sentido de obrigações o quê? As expressas em lei, exigíveis. Então, numa prova, quando se diz obrigações, é no sentido de obrigações com terceiro. Por isso, quando você estiver resolvendo a bateria de número 2 da aula de hoje, para amanhã, você vai entender o quê? Obrigações. Obrigações com terceiro só. Tá claro aí? Muito bem. Então, isto posto, podemos entrar no nosso assunto de hoje. Tá ok? Posso apagar? O que é tecnologia, né? Hoje em dia a pessoa só fotografa, né? No meu tempo a gente tinha que passar sábado e domingo lá, chegar às 7 horas da manhã na biblioteca, só impressava 3 livros por quinzena, tinha que ir lá e pegar 30 livros e resumir para ter coisa para estudar. Muito bem. Mas a tecnologia vem para tirar o sofrimento, né? Mas tem que saber usar, porque não adianta só fotografar e guardar, né? Pronto, agora podemos sim entrar no assunto. Passo a passo, 10 minutinhos só de informações. Olha só. Estática patrimonial. Acompanhe esse raciocínio. Ó. Aqui está um balanço. E vou te fazer as perguntas. Essa empresa tem um ativo de 500 bilhões de reais. É uma empresa rica ou pobre? Depende, né? Porque existe um patrimônio de 50 bilhões, mas se não é seu, não é isso? Então, tem que saber quem é que financiou isso aqui. Por isso é que tem a origem, não é isso? Então, se eu tenho aqui 499 de passivo, patrimônio líquido é apenas um. Né? Então, por isso é que se diz, ó, ativo menos o passivo é igual patrimônio líquido. O que significa dizer? Que se eu vender todo esse ativo aqui, eu arrecado quanto? 500 de patrimônio. Bruto, hein? E dos quais eu vou destinar, pagar terceiros quanto? 499. De forma que daquele patrimônio ali, vai sobrar líquido para os proprietários quanto? Apenas um. Mas se é 1 bilhão, tá bom, né? Mas poderia ser 500, ou mais que um. Por isso, veja só, daqui por diante, né,
você está vendo que o patrimônio líquido é o coração do balanço. E este capítulo consiste exatamente em estudar se esse patrimônio líquido está bom, está ruim ou está mais ou menos. Mas só para finalizar esse raciocínio, aquilo que eu falei na aula passada, se você quer fazer uma contabilidade da sua família agora, pode. É só você somar os bens e direitos, subtrair o que deve, que a diferença é da sua família. Não é assim? Muito bem. Agora, se do ativo eu subtrair o passivo, é o patrimônio líquido, e se do ativo eu não subtrair nada, esse é o patrimônio o quê? Bruto. Ah, então se você está fazendo a prova, quando estiver fazendo essa bateria de exercício número 2, se for perguntado lá qual o total do patrimônio bruto, é o total do ativo. E ponto. Certo aí? Muito bem. Com essas informações, agora sim, vamos evoluir. Agora vamos lá. Especificamente o assunto é estática patrimonial, que é para você resolver a bateria de questões número 2. Em que consiste a estática patrimonial? Consiste em analisar macroeconomicamente as situações líquidas patrimoniais. Toda vez que se diz situações líquidas, situação líquida é o PL, sob análise. Certo? Então, quantitativamente, matematicamente, situação líquida é o mesmo que PL. Me dê o total da situação líquida da empresa. Veja o total do PL. Certo aí? Agora, o que significa esse PL? Qual é a situação líquida? Então, é o quê? Um termo que se utiliza para analisar o PL. Tá ok? Então, esse capítulo, estática patrimonial, consiste em analisar o patrimônio líquido. Agora, é uma análise macroeconômica. Ó. O que quer dizer isso? Que em estática patrimonial, eu vou trabalhar com esses 3 elementos aqui. Ó. Ativo, passivo e patrimônio líquido, sem conhecer as respectivas contas e respectivos valores. Eu taco o olho para esses 3 elementos aqui e vou dar um diagnóstico, o que isso representa. Daí, análise macroeconômica, não entra nos detalhes. Certo aí? Muito bem. Então, a primeira coisa é conhecer a chamada equação fundamental do patrimônio, ou equação patrimonial. Como você aprendeu que a aplicação tem que ser igual à origem, então, nesse caso, a aplicação é o ativo, não é isso? Ativo é igual ao quê? Passivo mais patrimônio líquido. Ah, então a equação fundamental do patrimônio é isto. Ativo é igual a passivo mais o PL. Só que essa situação pode sofrer alterações, que é o objeto de estudo aqui agora. Certo aí? Muito bem. As 5 situações a serem analisadas, portanto. Muito bem. Agora você diz, mas por que essa equação fundamental? Por que a empresa tem que ter um passivo? Toda empresa que está em funcionamento, algum passivo cientificamente existe. Você vai ver já já, certo? Então vamos lá, partindo para os estudos. Primeira situação é esta. A mesma. Assim. Ativo, passivo, PL. Equação. Ativo é igual, passivo mais patrimônio líquido. Agora, o que isso significa? Então, análise da situação líquida, ou seja, análise do PL. Tá ok? Então, eu vou dizer que este PL aqui significa o quê? Eu falo que é uma situação ativa. Em que sentido? Sempre olhando que já está no seu material, o material é para ler em casa. Tá ok? Tá olhando para cá? Tá. Então, acompanhe. Veja, né? Falamos que essa situação é ativa, porque, veja, esse ativo suplanta o passivo. Ó. Se o ativo suplanta o passivo, tem ativo para o proprietário, concorda? E quando há ativo para o proprietário, essa situação é positiva. Então, como sinônimo, eu posso dizer que a situação ativa é o mesmo que a situação positiva. E mais ainda, esta situação favorece os proprietários. Então, uma situação o quê? Favorável.
Ou essa é uma situação que há lucro, porque a empresa está em funcionamento. Se é uma situação que tem lucro, é uma situação superavitária. Superavitária é sempre no sentido de que há lucro. Aí você, mas por que tem lucro? Porque a empresa está em funcionamento. Por que eu sei que a empresa está em funcionamento? Porque ela tem um passivo. Mas por que uma empresa está em funcionamento tem um passivo? Quer ver? Quando você abre uma empresa, né, e ela entra em funcionamento, ela já assume dívida. Quer ver? Se ela fez a primeira venda de mercadoria, ora, no valor da receita de vendas tem incluso tributo, como PIS, COFINS, já está devendo tributo ao governo, que é um terceiro. Quando você vende mercadoria, você não circulou mercadoria? Na circulação de mercadoria já tem o imposto sobre circulação de mercadoria, ICMS. Já está devendo ao Estado ICMS. Se você prestou o primeiro serviço, na receita de serviço está incluído ISS, está devendo imposto ao município. E na receita de serviço está incluído também PIS, COFINS, já está devendo o quê? Tributo ao governo federal. Aí você, tá bom. E se não vender e nem prestar serviço? Né? Mas a empresa já está funcionando. Né? Se a empresa está funcionando, ela contratou o primeiro empregado. Empregado é contratado por tempo de serviço, concorda? A partir do segundo que eu assino o contrato já começa a vigorar, já estou devendo salário ao empregado. Então, conclusão, toda empresa que está viva, ela tem um passivo. Certo aí? Muito bem. Né? Por isso é que vai abrir uma empresa, pense duas vezes, porque o passivo já vai nascer. Obrigações. Né? Esse é um ponto. Outro, né, é que, juntamente com o passivo, a primeira coisa que começa a nascer na empresa é o quê? Despesa. Porque você alugou essa sala, abriu essa porta e ligou a luz, já começou a surgir despesa. Abrir empresa é uma coisa muito séria, tem que estar muito bem assessorada. Certo aí? Muito bem. Então, vamos lá, seguindo. Conclusão, pessoal, se você está fazendo uma provinha, o examinador te apresenta aquela fórmula ali, ou esse desenho aqui, você vai afirmar que essa é uma situação ativa, ou positiva, ou favorável, ou superavitária, como sinônimas. Tá bom. E se eu tiver essa outra situação aqui? Ó? Bom, então essa situação aqui, né, em estática patrimonial, eu não coloco conta nem valores, mas se eu levar isso aqui para um balanço patrimonial, já vai ser um balanço assim, ó. Quer ver? A empresa tem, por exemplo, caixa de 100, tem duplicata a pagar de 10, tem capital de 50, tem lucros de 40, balanço está fechado. Ó. Isso aqui tem aquela estática patrimonial. Certo aí? Em estática patrimonial eu não conheço as contas nem respectivos valores, mas já interpreto enxergando algo dessa natureza. Entendido aí? Beleza. Então, segunda situação. Essa aqui, ó. Como fica a equação aqui? Ativo é igual? Patrimônio líquido. Implica que o passivo é igual a zero. Como é que eu analiso essa situação líquida, esse patrimônio líquido? Aqui tem uma observação. Esta situação é apenas no início que se comprova como houve apenas a integralização de capital e nada mais aconteceu, ou seja, ainda não está em operação. Como assim? O sócio integralizou o capital, o balanço seria assim. Digamos, caixa 100, capital 100, só. Certo aí? É nessa situação que se comprova. Se é nessa situação que se comprova, olha, eu não posso dizer que essa situação seja ativa, porque o passivo sequer passou a existir ainda. Não posso dizer que o ativo suplanta o passivo. Certo? Não dá para fazer essa afirmação. Mas enquanto tem ativo para o proprietário, falamos que essa situação é positiva e que é favorável aos proprietários. Então eu posso dizer que a ativa, né, é positiva ou
favorável, mas não posso dizer que é superavitária porque não há lucro ainda. Então, conclusão, se você está fazendo uma provinha, o examinador te apresentou aquela fotografia ali, ou então, essa equação, você vai afirmar que é uma situação positiva ou favorável só. Certinho? Se você disser que é superavitária, está errado, porque nessa situação é considerada apenas no início e ainda não há lucro. Certinho? Muito bem. Seguindo. Terceira situação. Esta aqui, ó. Como fica essa equação aí? Diga-me. Ativo é igual? Passivo. Implica que o patrimônio líquido é igual a zero. A primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Nesta situação, existe a conta capital? Sim ou não? Capital é uma conta que sempre existirá enquanto a empresa existir. Porque pelo menos aquele capital inicial, a empresa deve ao sócio. Mas por que não aparece? Porque isso aqui é uma análise macroeconômica, eu não conheço as contas e respectivos valores, mas se eu quiser conhecer, eu vou lá no balanço da empresa e vou encontrar isso aqui, ó. Caixa, 200. Duplicatas a pagar, 200. Capital, 100. Prejuízo, 100. Veja que o PL é o quê? Zero. O balanço está fechado. O ativo, 200. Passivo mais PL, 200. Concorda? Então veja que o ativo é igual ao passivo. O PL está zero. Quando dá zero em contabilidade, usamos o termo nulo. Ah, então essa situação líquida, esse patrimônio líquido é o quê? Nulo. Então, situação líquida nula. Ou denominada compensada. Essa compensada tem duplo sentido. Qual é? Que o prejuízo anulou o capital investido. Certo? E que o capital investido foi compensado com o prejuízo, anulando-o. Em outras palavras, tudo que a empresa tem deve a terceiro, nem mais nem menos. Se fosse mais ou menos, existiria um PL positivo ou negativo. Certo aí? Você vai perceber que ativo jamais pode ser negativo, que ativo são bens de direito, ou os tem ou está zero. Passivo são dívida, ou os temos ou está zero. Agora, o PL é que pode ser positivo ou negativo, ou nulo. Continuando, então. Essa aqui, ó. Quarta situação. Já percebeu aí que o ativo é menor que o passivo? E como o estudo é macroeconômico desse universo, usando os três elementos, eu vou cobrir esse rombo do ativo aqui com PL, não é isso? E quando o PL aparece aqui no lado esquerdo dessa estática patrimonial, falamos que esse PL é negativo. Como assim? A empresa está no fundo do poço, certo? Isso aqui, ó. A empresa está aqui no fundo do poço, o PL é negativo. Certo? Muito bem. Seria algo assim, se fosse balanço patrimonial, ó. Num balanço patrimonial, apareceria algo assim, ó. Digamos, caixa 100, duplicata a pagar 150, patrimônio líquido, capital 200, menos prejuízo 250. Está vendo que o PL é menos 50? Né? Então, qual é o total do ativo? 100. Qual é o total do passivo mais PL? 150 menos 50 também dá 100. Fechou? Né? Então o balanço está fechado. Então veja que esse PL aqui está negativo. Esse negativo do PL é exatamente o rombo do ativo. Certo? Então a empresa está no fundo do poço. Como fica essa equação aqui? Vamos lá. Pode falar. Ativo mais PL é igual passivo. Agora lembre-se que a contabilidade não é ciência do ramo das exatas. A contabilidade é uma ciência social
do ramo das humanas, onde os conceitos, né, e as doutrinas devem sobrepor a exatidão matemática. Como assim? Que eu tenho que justificar que a origem é igual à aplicação. Nesse sentido aí, essa equação, o certo é ativo é igual passivo menos o PL. Aí você diz, mas matematicamente é igual. Verdade, matematicamente é igual. Só que já houve questões de prova de concurso público, tanto pelo SESC como pela ESAF, onde o examinador te apresentou as duas fórmulas e considerou a segunda certa. Então fique atento com isso. Claro que se não tivesse a segunda, a primeira está valendo. Entendido aí? Tá bom. Como é que eu faço a análise da situação líquida aqui? Ora, você está vendo que essa situação é inversa àquela primeira lá? Não é isso? Ativa, positiva, favorável, né, superavitária. Aqui nós falamos que é o contrário. Aqui a situação é passiva. No sentido de que o passivo suplanta o ativo. O passivo é maior que o ativo, tornando o PL negativo. Então, situação líquida negativa. Por isso, é passiva ou negativa. Ó. E essa é uma situação que desfavorece os proprietários. Então, situação desfavorável. E esta é uma situação que a empresa apresenta prejuízo, tornando o PL negativo. Então, uma situação deficitária. Certo aí? Outra questão, pessoal. Olhando para cá, um termo que a imprensa gosta muito de falar. Situação de passivo a descoberto. Por quê? Pelo seguinte, se eu vendesse todo esse ativo aqui, daria para pagar só uma parte do passivo e o restante do passivo ficaria sem a cobertura de ativo, daí um passivo a descoberto. Certo aí? Nas literaturas contábeis, você vai encontrar só essas 4 situações. Só que em concurso público, haverá sempre essa quinta situação aqui, ó. Essa quinta situação, tá? Essa quinta situação aqui, decorre daquela quarta ali. Vou pegar aquela quarta e trazer para cá, ó. Esta aqui. O ativo não consegue pagar o passivo, não é isso? Então vamos lá, acompanhe comigo. Quando uma empresa está nessa situação aqui, qual seria a solução? Né? São 2 soluções, certo? Qual é? Arrumar um investidor que entre aqui como sócio, integralize um capital que, né, torne esse PL positivo, certo? Mas como é que eu faço isso? Anuncie. Todo produto tem o seu freguês, ainda que podre. Certo aí? Muito bem. Mas olha só, porque às vezes, para muita gente, essa empresa está com, né, patrimônio podre, que é o termo que se usa, inclusive. Certo? Lembra da época da quebradeira dos bancos no Brasil? Aqui no Brasil, na década de 90, não se falava que o governo, né, comprou a banda podre do banco? Significa dizer que o banco estava no passivo a descoberto e o governo entrou com aporte de capital, né, tirando o banco do fundo do poço e, né, elevando. Só que naquele momento estávamos o quê? Estatizando aquele banco privado para um banco público. Para quê? Para salvar você e a todos, porque quando um banco quebra, quem perde são as pessoas que têm o dinheiro lá. E isso cria um caos social e econômico no país. Interessante, porque quando a crise internacional ocorreu agora em 2008, a iniciar nos Estados Unidos, o que disse o presidente do Fed lá, o banco americano? Que se a gente tivesse tomado aquelas medidas que o Brasil tomou na década de 90, não teríamos tido essa crise aqui nos Estados Unidos e a crise mundial não teria acontecido. Que era os bancos, né, os Estados Unidos ter socorrido os bancos americanos. Certo aí? Veja que nós não podemos estar só depreciando o nosso país, não. Já tomamos decisões certas aqui também, já. Certo aí? E o Banco Central Brasileiro é considerado um dos bancos mais, o quê? Confiáveis do mundo.
né, pelas regras que tem de controle do mercado financeiro brasileiro. Sabiam disso ou não? Algumas coisas a gente tem que se orgulhar. Tá ok? Depois você vai ver com isso. Tá bom, olha só. Então, essa empresa está nessa situação, certo? Então, uma das alternativas é o quê? Alguém entre para socorrer, um novo sócio. No caso dos bancos, né, o governo, representando o país, socorreu. Mas essa empresa aqui, pode ser que algum sócio se interesse para recuperá-la, por uma questão estratégica, de repente. Né? A empresa está lá no Nordeste, e uma empresa lá do Sul falou, não, precisa entrar no Nordeste, o que eu faço? Eu compro uma empresinha lá. Aí entra com capital e socorre. Seria uma alternativa. Né? E a outra alternativa? Só um milagre. Né? Porque essa situação aqui, a empresa tem que vender acima dos seus concorrentes. Isso dificilmente acontecerá, só um milagre realmente. Então, uma empresa nessa situação, ela está fadada aí à falência. E aí, então, se o juiz decretar a falência da empresa, isso será publicado no Diário Oficial da União. A partir deste momento, as portas da empresa serão lacradas. E os proprietários, os administradores, não terão mais acesso a esse patrimônio. E esse patrimônio é chamado daqui por diante de massa falida. Certo aí? O juiz vai mandar lacrar e deixar apodrecer tudo? Não, o juiz nomeia um administrador judicial. A gente vai estudar esse assunto mais adiante, certo? A lei das falências. Tá bom, o administrador judicial tem que incumbência? Ele vai vender o ativo. Certo aí? E liquidar parte do passivo. Dá para pagar todos? Não. E aí o restante? Aí pergunto, patrimônio do sócio responde com relação à dívida que a empresa deixou? Por isso é que temos que estudar noções de direito empresarial. Lá mais adiante a gente vai entender o quê? Que quando se trata de sociedade de pessoas, o que vai acontecer? Essa dívida será registrada em nome desses proprietários. E esses proprietários não poderão, né, exercer o ato empresarial até que paguem essa dívida ou aguarde o período decadencial de 5 a 10 anos, conforme o caso. Certo? Agora, quando se trata de sociedade de capital, que é uma SA, a SA será extinta e os credores vão perder. Certo aí? Por isso é que, se você é contabilista, começa a aprender né, a lidar com sociedades anônimas e orientar os seus clientes de que abrir uma SA de capital fechado é muito melhor do que abrir uma SA, uma sociedade limitada. Certo aí? Porque na hora, nesses momentos aqui, tá certo? A empresa fecha, mas o proprietário está ileso, que ele não entrou com o nome, só com o dinheiro. Ele só vai perder o dinheiro que investiu. Seu patrimônio não se mistura mais. Tá bom. Agora, vamos finalizar. Se a empresa, né, pode ser extinta, no caso da SA, aí terminaria aqui. E se a empresa pode ser mantida, porque se é uma sociedade de pessoa, uma sociedade limitada, a sociedade pode continuar, se os sócios quiserem, só fecha se eles quiserem. De qualquer forma, a dívida vai ser registrada em nome do sócio. Mas se ele mantiver a sociedade, nós teremos essa situação aqui, ó, que é situação pós, o quê? Falência. Onde? O que é que vai sobrar aqui, ó? Se eu vendi todo o ativo e paguei uma parte do passivo, esse rombo aqui não é o PL negativo? Então vai sobrar o PL e o passivo. Lembrando sempre que o PL, quando está aqui no lado esquerdo, é um PL o quê? Negativo. Então, como fica essa equação patrimonial aqui? PL é igual? Passivo. E se você está fazendo uma prova de qualquer certame e o examinador te apresentar todas essas fórmulas aqui e disser qual delas é a pior? Esta aqui. Mas por que essa é pior do que aquela? Porque naquela, o administrador ainda pode tentar vender o ativo pelo maior valor possível, tentar pagar o maior valor possível de passivo. Aqui não há mais ativo a ser vendido, não há mais o que ser feito. Então essa é considerada a pior de todas as situações.
Entendido aí, pessoal? Pronto, então vocês estão aptos a fazer a bateria de número 2. Amanhã eu corrijo essa bateria de número 2 e já vou para o capítulo 2, onde você vai aprender o débito e crédito. Vai ficar feliz demais, final de semana toda treinando o débito e crédito, né? E você vai ficar tão, né, fanático por débito e crédito que vai querer batizar o seu próximo filho como débito e crédito. Até lá, pessoal.